é uma provocação que eu me faço e compartilho com vocês. Da gente criar espaços de troca de ideias sem aquela presunção e aquela pretensão de esgotar um assunto e chegar às verdades absolutas, que é tão cansativo isso, né? Tão cansativa a ideia da grande verdade, o que é o certo, o que é o errado e ponto final. Não importa a perspectiva de quem está vivendo aquele momento, não importa a história das pessoas, importa o que é certo e o que é errado. E aqui não é essa nosso ponto de partida, nosso ponto de motivação. O ponto de motivação é tentar compreender um pouco mais as coisas, um pouco mais. Tentar ter um pouco menos de preconceitos, um pouco menos de visões que apequenam e inclusive podem apequenar mais do que a nossa própria vida. E o tema de hoje, os possíveis temas que vêm dessa provocação de hoje, levam para esse lugar também, né? O quanto que a gente, muitas vezes no afã, no ímpeto, na vontade de cuidar, pode estar não cuidando, né? Ou descuidando, ou criando outros impactos na vida que a gente acredita que está cuidando. Então fique à vontade você para comentar, para criticar, para perguntar, tá bom? O ditado que a gente está brincando, e quando eu falo de brincar, talvez seja a palavra mais importante nesse tipo de exercício, porque a filosofia se aproxima muito da brincadeira, uma espécie de uma brincadeira, num sentido muito valioso. Por que é brincadeira filosófica, sabe? Por que pode ser brincadeira? Porque, diferentemente de outras ciências, de outras formas de busca por conhecimento, o porquê da filosofia, ou seja, o porquê, a pergunta porquê que instiga o pensamento filosófico é diferente do porquê de outras áreas das ciências, que buscam uma resolução. O porquê da filosofia, ele não busca resolver a questão. Ele busca criar mais elaborações a respeito do tema. Provavelmente para subverter algo, provavelmente para trazer outros pontos de vista, provavelmente para desafiar o que está colocado e que às vezes pretende esgotar uma questão. E aí daí vem a filosofia e pergunta por que tem que ser assim e não pode ser assado. E isso chacoalha as estruturas que pretendem dizer quais são as verdades absolutas. Tá? Então, assim, quando a gente traz dessa brincadeira filosófica, que na brincadeira a gente pode descobrir muita coisa, na brincadeira, pela descontração, saída da contração, a gente pode permitir uma investigação com mais amplitude, enxergar de outros lugares, e isso pode arejar a nossa compreensão sobre determinado assunto, determinado comportamento nosso, de outras pessoas. Então, seja bem-vinda e seja bem-vindo à brincadeira de filosofar a partir de ditados populares, né? E o ditado popular é uma coisa muito bacana, porque ele joga uma ideia assim, e ela muitas vezes ela é uma ideia que deixa muita ponta solta assim, para conversar, para provocar, para perturbar. Porque é isso aí, é um conhecimento que não se pretende um conhecimento elaborado, assim, mas é algo que as pessoas sentem e o espírito do tempo cria os seus ditados, das suas épocas, dos seus momentos, dos seus costumes, da sua moral. E aí isso vai passando de boca em boca, né? Que vai da bisa para avó, para filha, para neta, com conflitos, com absorções, com mudanças, né? E aí quando a gente fala desse ditado, quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Né? Olha, vamos, como a gente vem fazendo aqui nos outros encontros, olhar as palavras primeiro que estão colocadas aqui. Tudo bom, Regina? Que bom. Fica super à vontade para participar também, tá? Boa noite.
Ah, quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Tem muitas possibilidades por trás dessa frase. Quando eu olhei para essa frase, falei, eu queria trazer essa frase para o Filosofando no Ditado, que é o nome dessa brincadeira que eu estou fazendo aqui. Quem cuida da vida alheia, então, ou seja, tem algumas coisas que a gente já coloca. O cuidar, essa é uma palavra muito importante para o nosso papo aqui. Quem cuida da vida alheia, ou seja, é alguém que cuida para além da sua própria vida. Aí, claro, vamos problematizar a ideia do cuidar, né? Porque se a gente partir do princípio que a gente está falando do cuidado, que é aquele cuidado genuíno, altruísta, que é um cuidado que dá suporte ao outro, e esse cuidar ele permite ao outro autonomia, alçar os seus voos, preservação de uma condição e aprimoramento das suas condições, sabe? Claro, aí esse cuidar ele é até bobo a gente falar sobre isso, porque esse cuidar ele é muito bem-vindo, né? Mas quando a gente olha para o ditado e aí a gente vê o que vem depois da vírgula, me parece que não é essa a verdadeira intenção desse dito popular, porque quando ele fala quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. No entanto, pode ter também, né? Então vamos imaginar, para a gente não desprezar essa possibilidade, que ninguém está dizendo aqui, querendo chegar à verdade por trás do ditado, mas foi isso que a pessoa que disse isso quis dizer. Tá aqui, ó, achei a verdade. Não é esse o ponto. O ponto é a gente se apropriar, recriar esse ditado nos nossos pensamentos. Então, mas veja, mesmo por esse ponto, há uma possibilidade aqui, né? Que quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Tem um aspecto aqui que pode aparecer no nosso papo aqui, ele me ocorre, que é quem se dedica demais ao cuidado do outro ou das outras pessoas, quem abre mão do cuidado de si, não consegue cuidar da sua vida. Né? Quem se entrega de uma forma absolutamente radical. E eu não estou falando que isso seja necessariamente errado, tá, gente? Isso é um outro ponto. Existem inúmeras possibilidades em que isso seja belo, isso seja nobre, isso seja justo. De alguém, por um tempo ou por muito tempo, mais curto, mais médio ou longo, a pessoa abre mão de si para cuidar da vida alheia e por isso não poder cuidar da sua própria. Quando isso se refere, pensando aqui, e fique à vontade para lançar suas ideias também, por favor. Quando isso se trata de um caso de alguém que tem uma responsabilidade de cuidar de uma vida alheia, que não seja a sua própria, por uma razão de uma falta de possibilidade de autonomia da outra parte, eu vou dar exemplos assim mais contundentes, como criança. Alguém responsável por uma criança e que não tem uma rede de apoio, sabe? Não tem. Então aí tem ali uma responsabilidade. Isso é um ponto. Diminui a chance de cuidar da própria vida quem tem uma responsabilidade ali de cuidar de uma vida alheia que depende de você. Tá? Por trás disso também há a possibilidade da gente se perguntar, nesses casos que muitas vezes são casos de excessos, ou seja, o excesso, uma concentração de responsabilidade em uma única pessoa, em se tratando de uma criança, se tratando de uma pessoa idosa que tem ali suas limitações já, se tratando de uma pessoa com deficiência, enfim. Ainda assim a gente fica pensando como grupo que tipo de suporte a gente oferece para que esses cuidados sejam compartilhados. Não é essa natureza que a gente vai mergulhar muito aqui, mas é importante a gente trazer essa leitura possível desse ditado, né? Que quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar. Tem aí uma abnegação, tem uma entrega radical, o que é muito heróica e ao mesmo tempo e sem tirar o mérito desse heroísmo, né? Porque ele tá realmente preservando e cuidando de uma vida terceira, né? Agora, sem dourar a pílula, né? É a discussão muitas vezes que a gente está vendo
dessa turma que está trabalhando com os aplicativos de entrega e chamam isso de empreendedorismo. Quando você vai ver, é uma menina ou um menino de 16, 17, 18 anos que pedala uma bicicleta alugada durante inúmeras horas por dia para ter um rendimento precário, com uma condição de saúde precária, com uma proteção precária. E aí a gente vai chamar isso de são empreendedoras, empreendedores, são heróis. Não, na verdade isso é um abuso, né? Isso é um descuido coletivo. Isso é um excesso de exploração da capacidade daquela pessoa de gerar essa atividade, né? Porque certamente tem organizações muito inteligentes, né, no sentido de exploração alheia por trás disso, né? No entanto, me ocorre da gente não dourar essa pílula, porque está errado isso. Está errado no sentido dos direitos humanos, né? Então, esse colocado, tirado essa possibilidade, e que aí é uma questão que vai para outros lugares possíveis, eu queria trazer para um outro plano, que é o plano não desses casos mais excepcionais, sabe? Em que realmente ali tem uma situação difícil, desafiadora, e que se não houver aquela entrega, aquilo vai gerar um descuido da vida dessa vida alheia, né? E isso proporcionaria uma situação muito drástica. Vamos para outros lugares, um pouco mais cotidianos. Lembrando que isso é o cotidiano de muita gente, tá, pessoal? É o cotidiano de muita gente, eu e você sabemos disso. Quando eu digo cotidiano, é para levar a conversa para casos menos drásticos como esses que a gente está tratando. E aí, quando a gente fala quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar, de novo tem dois aspectos nessa nova frente que eu quero abrir aqui, e de novo, fique sempre à vontade para colocar aí os seus incômodos, as suas discordâncias, as suas provocações, tá? Quando eu me coloco na posição de cuidador de uma vida alheia, e aí eu saio daqueles casos mais sensíveis, eu estou falando do caso cotidiano, do caso onde existe a possibilidade da pessoa que eu estou cuidando em excesso, existe a possibilidade dessa pessoa desenvolver-se, ganhar autonomia, né? E aí eu poderia não despender, ou talvez não deveria não despender tamanho cuidado à vida alheia, porque isso pode gerar dois efeitos que podem não ser bons, a despeito daquilo que de bom pode acontecer quando a gente oferece cuidados, né? Quando a gente está ali pela outra pessoa também. Estamos falando, e o ditado ele me joga uma coisa do excesso, ele me joga uma coisa do exagero, de quando quem cuida da vida alheia faz isso com tamanha intensidade e prioridade que acaba abrindo mão da sua própria jornada de cuidado de si mesmo. Esse é um ponto, então, que fica aqui a pergunta a nós: quanto a gente abre mão dos cuidados com a gente mesmo em nome de uma entrega radical ao cuidado da outra pessoa, seja ela uma cônjuge, seja ela uma outra pessoa, uma outra instituição ou uma outra dimensão da sua vida, como por exemplo a vida profissional, quando alguém abre mão da sua vida para uma entrega concentrada a essa dimensão profissional. Ou seja, no popular a pessoa cuida mais da firma do que de si mesma. E essa é uma outra forma, que é quando a gente... A nossa vida ela tá sabe, engruvinhada com outras
com outras vidas e com outras dimensões, né? Como, por exemplo, a dimensão profissional, em que a nossa vida está ligada àquela estrutura, mas aquela estrutura não é a nossa vida. Existe uma dimensão da gente em que a gente opera essa dimensão, dedicando uma quantidade X de energia, de horas, para aquela estrutura. No entanto, a nossa vida ela é anterior àquela função. A vida da pessoa ela não é a parte profissional exclusivamente, né? Então esse é um aspecto também. Esse é um aspecto de o quanto a gente, nessa entrega radical que pretende demonstrar algo, que pretende conquistar algo, que pretende demarcar um determinado território, o quanto isso, mesmo no afã, na busca por algo positivo, o quanto isso realmente pode gerar um círculo vicioso de, ao abrir mão do cuidado de mim mesmo, numa entrega radical ao que não sou eu, por amor, por gana profissional, o quanto isso pode, no momento seguinte, que pode ser daqui a um ano, que pode ser daqui a 10 anos, que pode ser daqui a 15 anos, o quanto isso pode custar exatamente aquilo que eu precisarei para sustentar esse processo. O quanto isso pode atrofiar a minha capacidade de sustentar esse projeto, essa dimensão da minha vida. Eu vou dar um exemplo até mais caseiro, assim, né? A Regina traz aqui essa ideia do acaba sufocando a pessoa e deixa de viver sua vida. Acho que é um exemplo, uma dimensão muito próxima a todos nós é a questão dos relacionamentos mesmo conjugais, né? E eu ainda estou falando da pessoa que está oferecendo o cuidado. E com isso pode estar se descuidando da própria vida. Daqui a pouco eu quero falar também quando a pessoa ela é vítima, de certa forma, estou usando essa expressão, ela é vítima de alguém que traz um excesso de cuidado e aí distorce a ideia de cuidar. Porque esse cuidar ele passa a ser invasivo, ele passa a ser, como eu posso dizer assim, ele passa a ser uma espécie de cárcere. Ele pode ser aprisionador, né? Ele pode atrofiar asas, ou nem contar ao outro que o outro pode voar. Relacionamento conjugal, então, ainda pensando nessa pessoa que é a cuidadora destrambelhada, né? Essa pessoa cuidadora que se destrambelha nos excessos, que abre mão de si mesma, abre mão muitas vezes da sua carreira profissional para cuidar da esposa ou do marido. Estou usando o verbo cuidar aqui já provocando o verbo, tá? Esgarçando esse verbo. Eu não estou aqui falando eu comecei falando sobre isso, às vezes você chegou um pouco depois. Eu comecei falando da nobreza do cuidar. Agora, quando a gente leva o cuidar para o excesso, e esse cuidar ele impede a própria pessoa de cuidar de si mesma, há aí distorções que podem não fazer bem nem para quem está cuidando, nem para quem está recebendo o cuidado, né? Então, na questão dos relacionamentos conjugais, há uma confusão, para mim, uma confusão que eu vejo acontecer e, obviamente, já pratiquei com muita intensidade, e a minha esperança hoje é que eu esteja praticando um pouco menos, né? Essa confusão entre estar numa relação com quase como tornar-se uma coisa só, né? Duas pessoas que se tornam uma coisa só. E de certa forma isso foi bastante estimulado, né? Quando tantas vezes a gente escutou que a gente ia achar a nossa metade. Isso vem, se você buscar a origem dessa coisa da nossa metade, da metade da laranja, da tampa da panela, do anel do dedo, sabe? Essas coisas que
que quem já andou um pouco por aí, quem já experimentou boas relações, relações mais difíceis, pode dar os seus depoimentos, é claro. Existem ângulos possíveis de diversas partes, né? No entanto, o que a gente está defendendo aqui é a existência de um perigo quando a gente faz da vida alheia a nossa principal causa no que diz respeito ao cuidar. E aí esse cuidar vai ganhando distorções. Porque eu já confundo o cuidar com o abrir mão de mim mesmo, e aí eu posso entrar num lugar de submissão, de anulação, que num determinado tempo, num determinado período, pode fazer algum sentido porque estamos acometidos por uma paixão, por um amor muito intenso. Aquela outra pessoa realmente parece que é a explicação da nossa própria vida. E aí a gente revive um mito do andrógeno, né, que está no livro O Banquete, de Platão, em que é essa tese, né, de que o ser humano era um duplo. Ele era um duplo em si, ele era homem e mulher, é um único ser com dois sexos, mas eram dois seres que eram grudadinhos assim. E aí como provocaram os deuses romperam essa união e esses seres foram espalhados pelo mundo. Então a metade que foi retirada de mim, se eu fosse uma das partes, foi espalhada pelo mundo. E aí haveria essa busca incessante pela minha metade, que seria aquela metade que me completaria. E a gente está falando muito sobre o risco disso, né? O quanto é perigoso a gente, em excesso, como causa prioritária, buscar cuidar da vida alheia. O quanto isso pode nos atrofiar. Esse é um ponto. E o quanto pessoas atrofiadas, atenção, porque aqui reside um paradoxo, mas é um paradoxo que ele vai se tornando muito óbvio. E incrivelmente eu vejo pessoas repetindo atitudes que já não funcionaram outras vezes, a ponto de que, de tanto cuidar da vida da outra pessoa, estamos ainda nesse âmbito do relacionamento conjugal, mas a gente pode olhar para o profissional também. Alguém que se dedica tanto àquela empresa, ou àquela esposa, ou aquele namorado, e de repente para de olhar para si mesma, essa pessoa cuidadora, destrambelhada, e para de cuidar de si mesmo, para de encontrar outras partes de si mesma, para de se tornar uma pessoa interessante, para de cuidar da sua saúde física até, para de cuidar da sua saúde cultural, da sua saúde profissional, e de repente essa pessoa passa a ser menos interessante e de repente aquela outra pessoa passa a não se interessar tanto por ela. Também por uma espécie de entrega, que eu estou chamando aqui da entrega destrambelhada, que pode gerar um sufocamento, como disse aqui a Regina, como também, e aí quem quer sair fala, não, eu preciso respirar, e aí é o paradoxo, né? Mas a outra pessoa, não, eu só estava cuidando de você e tal, mas aí parou de cuidar de si mesma, e aí foi ficando menos interessante, e aí foi deixando de se revigorar, de se arejar. E aí foi concentrando todo o seu empenho na figura alheia. Então perceba o paradoxo, né? Tipo, de tanto cuidar, a pessoa pode ver partir aquela outra ou aquela atividade profissional, porque de tanto fazer hora extra, de tanto se entregar sem limites àquele trabalho, a pessoa estava com pouca energia, ela foi ficando estressada, ela foi ficando com uma baixa capacidade de rendimento, ela deixou de se capacitar mais, ela deixou de fazer cursos porque estava tão focada, e de repente a empresa fala, ó, beijo, tchau, você ficou obsoleto. Né? Mas eu estava cuidando da empresa, sinto muito, né, mano? Sinto muito, é que a gente estava precisando agora de alguém que venha cuidar de forma mais atualizada. Mas eu estava cuidando e não dava tempo de me atualizar. Eu falei, então, mas é que. Entende? Uma vez eu escutei uma coisa que é assim: que só o que é raro é valorizado.
nem concordo muito com esse só, sabe? Porque esse só isso, ou tudo aquilo, ou nada daquilo, isso cai em generalizações que são perigosas, né? Mas tem algum sentido por trás disso, né? Porque se há uma abundância, se há uma repetição, se há, por exemplo, falando aí de profissionais, se há no mercado milhares de pessoas que podem fazer exatamente o que você faz, do jeito que você faz, e o que você faz não tem muita autoria, não tem muito desdobramento de autenticidade, porque a gente não está cuidando da nossa carreira para valer, a gente está cuidando do emprego que a gente tem. E é óbvio que a gente tem que cuidar, mas eu estou pensando também o quanto a gente, ao cuidar do alheio, não se esquece de cuidar da gente, porque ao cuidar da gente, aumenta a chance do alheio olhar para a gente como algo que tem valor, porque é autêntico, porque é atual, porque é inventivo. Né? A Regina pôs aqui, eu não tenho esse problema, nunca tive, pois meu companheiro me apoia em tudo, e eu o apoio também, é um cuidado de ver o outro, é um cuidado de ver o outro realizado. Nesse caso não resta dúvida de que não é do que trata esse ditado, né, Regina? Porque o ditado traz uma coisa mais concentrada, assim, alguma coisa que de tão concentrada, ela porque precisa colocar numa frase curtinha, né, para ver se cola, né, para ver se reverbera, né? É, e esse é um barato do ditado popular, é que normalmente é uma oração muito simples, assim, né, uma ou duas frases, em que aquilo ali gera uma observação sobre um comportamento arquetípico, ou seja, que é um comportamento que a gente pode identificar em muitas partes, porque aquilo ali é como se fosse um substrato, como eu disse, de uma comunidade, de uma região, de um costume, de um tempo, de uma moral específica. Então eu estou falando aqui de quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Então, eu vim falando no começo aqui, resgatando, até porque esses encontros não são muito longos, e por isso eu gosto de fazer assim, elaborar um pouquinho, resgata e avança. Então, eu comecei falando de que quando essa entrega radical do cuidar da vida alheia, inclusive fazendo com que a pessoa abra mão do seu próprio cuidado, essa entrega é a alguém, é a uma causa que demanda um cuidado emergencial, que demanda um cuidado incrivelmente grande assim. Há uma abnegação de quem cuida, e a gente deu vários exemplos, ou seja, de quem cuida de pessoas em casa ou numa causa externa e que realmente essas pessoas precisam do cuidado. Aí há uma questão muito específica, isso é heróico, isso é muito louvável. O que há de se pensar, e aí expandindo a ideia como comunidade, é o quanto a comunidade pode dar suporte a essas pessoas que muitas vezes estão assoberbadas e desgastam-se por causa disso e, e até e até colapsam por causa disso, né? O quanto a sociedade pode cada vez mais oferecer apoio desse sentido. Né? Aí a gente avançou para essa ideia no afã de cuidar demais, até por alguma intenção positiva, que é entregar-se àquele relacionamento porque ama muito a outra pessoa, ou entregar-se àquele emprego porque deseja muito estar naquele local, ou avançar na carreira, o quanto esse cuidar do que é alheio pode gerar uma falta de cuidado consigo mesmo, e a vontade original, que era que o meu cuidado com o alheio permita que eu fique cada vez mais com este alheio, pode dar o efeito contrário, seja numa relação de amizade, numa relação de pai com filho, numa relação de empresa com funcionário. Então, no afã de querer cuidar muito, eu deixo de cuidar de mim, deixo de ser interessante e arejado, e com isso a outra parte olha para mim e fala: olha, não dá mais, então vamos nos separar, os nossos rumos, mas eu cuidei tanto de você, mas você não cuidou de você, e aí deixou de ser interessante. Então, o último ponto que eu queria trazer é o quanto a gente, então a gente que ofereceu o cuidado destrambelhado, fica esse ponto de atenção, da gente
da gente ter essa lucidez, e esse é um desafio na nossa caminhada, né, pessoal? É a tal da lucidez, né? Porque a lucidez ela pede uma autonomia, ela pede uma capacidade de olhar para os fenômenos na nossa vida com algum distanciamento para a reflexão. Não quer dizer que eu vou me manter distante da outra pessoa e assim vou conseguir ser lúcido. Aí não, aí provavelmente a gente vai ser frio, vai ser um relacionamento morno ou sem afeto, sem contato. Mas o que eu tô falando é que existe a outra pessoa, e eu sigo nessa ideia da relação conjugal, que isso é muito cotidiano, ajuda a gente a elaborar isso, né? Que é claro que existem os momentos de muita intimidade, de muita mistura, de muito corpo e alma misturado ali. O que eu estou falando é no processo individual de ampliação, de compreensão e consciência sobre aquilo que eu estou vivendo. Ou seja, esse é o meu olhar. Esse é o meu processo de ampliação de consciência. Esse é o meu processo de autopercepção para autoconhecimento, para quem sabe aí, a partir disso, se houver, e sempre há a necessidade de um desenvolvimento, de um autodesenvolvimento, de uma mudança, de um ajuste. Então, assim, nesses momentos, o quanto a gente tem a capacidade de escapar dessa, desse afeto que é tão bonito, que é tão potente, que é tão gostoso e que nos faz querer estar perto, mas o quanto a gente também tem a capacidade de olhar criticamente sobre a nossa postura, né? Para ver se a gente não está pesando a mão, abrindo a mão da gente mesmo, em nome de o alheio do terceiro, e com isso não cuidando de si. E ao não cuidar de si, pode deixar de ser interessante, pode depois pegar a conta e jogar na cara da outra pessoa. Jogar na cara da outra pessoa. E aqui eu conto resumidamente um mito que diz muito sobre isso, e aí vou para o último cenário em que a gente pode ser a vítima de pessoas ou de instituições que se dizem nossas cuidadoras e justificam as tentativas de nos aprisionar pela sua intensa vontade de cuidar da gente. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Mas o mito que eu quero contar rapidamente é o mito de Narciso, Eco e Pan. Narciso é um nome conhecido, né? Virou até uma, um complexo da psicologia, né? Da psicanálise, é o complexo de Narciso. Né? Mas muito antes disso, esse mito dá conta de um jovem de extrema beleza, que foi enviado ao mundo dos mortais para encantar as pessoas com a sua beleza, para inspirar as pessoas a admirarem a beleza e se apaixonarem e cultuarem a importância, né, do belo e da paixão, porque era um moço deslumbrante. Aí você imagina quem você quiser. Mas veja bem, esse jovem quando vem ao mundo, vem com a sua mãe sabendo por antecedência, porque o oráculo disse isso, que se aquele jovem enxergasse a sua própria imagem, ele se apaixonaria perdidamente por si mesmo e aquilo seria o seu cadafalso, aquilo seria a sua armadilha mortal. E é claro que não deu outra, né, pessoal? O Narciso tava lá circulando um rolê e tal, foi para lá, foi para cá, de repente bateu uma sede, ele não achou nenhum bebedouro por perto, ele foi beber no lago mesmo. Né? E quando ele foi beber no lago, ele juntou as mãozinhas em concha e ao se aproximar assim, né, ele como um espelho, ele viu a sua estonteante beleza. E como previsto pelo oráculo, Narciso se apaixona por si mesmo. E a partir daquele instante não quer saber de mais nada. Só quer saber de si. Só quer saber da sua própria imagem, só quer saber de adorar a si mesmo, encantado que estava por si mesmo. E a sua mãe, preocupadíssima, uma vez que a profecia estava acontecendo, ela tenta tirar Narciso
o chamado ensimesmamento, né? Ou seja, do mergulho para dentro, fechando portas e janelas para o mundo exterior e assim perdendo a chance de conexão, de relacionamento interpessoal e enfim, um mergulho fatal no amor incondicional só por si mesmo. Então foram enviadas jovens ninfas para tentar atrair a atenção de Narciso, Narciso as rejeita. Foram enviados moços maravilhosos, os efebos, os discípulos de Apolo, e vai que o Narciso gostasse mais dos meninos e que das meninas. Não, não era esse o ponto definitivamente. Isso é uma coisa tardia, isso é uma coisa recente, a gente ficar perturbando as pessoas com as suas orientações sexuais. Deixa o povo amar, pelo amor de qualquer coisa. E os efebos vão embora rejeitados também. Até que a mãe de Narciso tem uma ideia derradeira ali e manda Eco. Eco é uma deusa também, de segundo escalão ali, que nunca tinha sido rejeitada. E ela nunca tinha sido rejeitada porque ela nunca tinha negado nada aos seus amores. Né? Então ela dava tudo de si. Por isso ela não tinha sido rejeitada ainda, né? Porque ela oferecia tudo. E ela foi tentar tirar Narciso do enrosco ali da paixão por si mesmo. E ela foi rejeitada por Narciso também. E ela não soube lidar com essa rejeição, porque ela, afinal, entregava tudo de si. Como eu posso ser rejeitada? A gente falou um pouquinho disso há instantes, né? Essa ideia de dar tudo de mim, de abrir mão de mim pelo outro, é uma garantia de que o outro ficará, de que o alheio ficará. Ixi, mas o que não falta é caso de que não fica, né? Se não é para ficar, não fica. Especialmente quando a gente abre mão da gente pelo outro, pode sufocar o outro, pode deixar de você se tornar um ser autêntico, individual, autônomo, capaz de seguir encantando a outra pessoa, surpreendendo, gerando, arejando a relação. Enfim, Eco se joga da montanha, desesperada, e é por isso que a gente escuta o eco, né? A palavra eco dessa deusa é muito anterior ao eco mesmo, que depois a ciência chamou de eco, né? Era o grito do desespero de quem pulou do despenhadeiro por ter sido rejeitada. E o Narciso se afoga. Atrás da sua própria imagem, ele se afoga. Então, esse mito ele traz essa provocação, né? Entre Narciso, que nada dava de si, e Eco, que tudo dava de si, e que se a outra pessoa não a acolhesse, ela não teria escolha que não se jogar do despenhadeiro, porque ela só entendia o mundo com o outro a aceitando, o outro a acolhendo. Né? Então, entre Narciso e Eco, está a história das relações humanas, está a história da gente com a gente mesmo, está a história de um processo de autopercepção e autoconhecimento para relacionamentos saudáveis, menos abusivos, menos tóxicos, porque no fundo, quando a gente fala quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar, o tom que muitas vezes a gente mais elabora a partir desse ditado é um tom das relações tóxicas. Das relações que confundem a nobreza do cuidar com uma distorção do cuidar e até usando o cuidar como uma justificativa para uma apropriação da vida alheia, para um enclausuramento da vida alheia, para toda a sorte de violência que se dá quando, sob a alegação de que eu estou cuidando e porque te amo, eu te aprisiono. Eu vou terminar daqui a pouquinho com uma outra história, que é essa de Rubem Alves, né? Da menina e do pássaro encantado, resumidamente também. Se você acha essa história no texto de Rubem Alves, você acha na internet. Para terminar, então, antes dessa história, quando a gente pode estar sendo vítima em menor ou maior escala, e na maior escala pode estar inclusive casos abusivos mesmo, né? E isso está longe de ser
uma exceção, está muito longe. Né? Não passa um dia da gente encontrar no noticiário inúmeros casos de abusos, de gente que falou: eu amava tanto que matei. Em especial o feminicídio, né? Essa semana mesmo a gente teve um caso de grande repercussão, sem falar dos inúmeros outros de menor repercussão. Mas perceba assim então, as pessoas que confundem, e as pessoas podem ser a gente também, tá? Não existem as outras pessoas que são más e não entendem nada, e tem a gente. A gente tá no balaio também, tá? É só ver em que grau que a gente tá entre Narciso e Eco. É só ver onde a gente tá. Dificilmente a gente vai estar exatamente no meio, assim. A gente tem as nossas puladinhas para um canto ou para o outro, né? Ficar esperto para não exagerar na dose para nenhum dos lados. O quanto a gente deve ficar atento a isso? Em especial no que diz respeito às relações que a gente preza, que a gente tem, a gente nutre, boas intenções de sentimento, né? Boa vontade de que aquela relação prospere e perdure. Especialmente nessas, porque nas relações também que você não liga muito, não se importa muito, você consegue escapar mais rapidamente porque não te importa muito. Né? Agora, quando importa, ou seja, percebe? Importa, a porta para dentro. Quando importa é que deve haver a nossa máxima cautela, lucidez crescentes para que a gente perceba que essa outra parte que está exagerando na dose de invasão na minha vida, sob o pretexto de cuidar, e aqui tem uma provocação bacana desse ditado: quem cuida da vida alheia, ou seja, essa outra pessoa, estou falando de uma outra pessoa, usando o exemplo de pessoa, tá? Essa outra pessoa que cuida muito da vida alheia, ou seja, não cuida da sua própria, porque vive cuidando da vida alheia, da sua não pode cuidar. Então, o da sua tem duas tem duas possibilidades que eu li aqui e achei interessante, porque seja, alguém que está tão dedicado a cuidar da vida do outro, no fundo não pode cuidar nem da sua própria, nem da do outro. Porque no fundo não é um cuidar. É um cuidar destrambelhado. Então esse o da sua aqui, do quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar, pode ser da minha. E não apenas da sua dizendo da outra pessoa, que é essa que exagera no cuidado. Porque quem exagera no cuidar, e quando eu digo exagerar no cuidar, é distorcer o cuidar, é entender como cuidar o excesso, o abuso, a invasão, a retirada da autonomia, a retirada do verdadeiro suporte à autonomia alheia. Essa pessoa que faz isso não está cuidando nem da vida dela, porque ela está tão concentrada em cuidar da minha, e não está cuidando da minha também. Porque aí é uma distorção do cuidar. Aí já não é cuidar mais. Não é cuidar. Tem outro ditado que fala que quem ama, cuida. Quem ama, cuida. A questão é o que essa pessoa entende por amor e a partir disso, o que ela entende como tradução do amor em gestos cuidadores. Porque se há uma distorção no entendimento de amor como posse, por exemplo, uma distorção, o amor como um aprisionamento, o amor que só é amor se a pessoa está comigo, do meu lado, o tempo todo, fazendo o que eu espero que ela faça, isso não é uma espécie de amor, isso tá mais, você poderia chamar isso de jaula, né? Faz mais sentido que amor. E aí, se essa é a ideia, a concepção e a prática de amor, o que vem como quem ama cuida, o cuidar provavelmente é destrambelhado como o sentimento do amor. Porque é uma consequência de distorções. Ama-se de forma
abusiva, cuida-se de forma abusiva. E aí, portanto, a gente pode questionar se realmente é cuidado e antes disso se realmente é amor. Não estamos dizendo que a pessoa não ache que ama e que não possa realmente nutrir sentimentos sinceros pela outra pessoa. Mas uma coisa é o que eu sinto pela outra pessoa, a outra coisa é como eu transformo esse sentimento em rede, em ponte, em, em conexão e vínculo com a outra pessoa. Porque entre a intenção do amor e a construção dessa ponte cotidiana, em especial nesse desapego que para mim é marca fundamental de uma relação verdadeiramente amorosa, não o mau desapego, mas o desapego no sentido de permitir ao outro que o outro seja quem é e, especialmente, quem pode vir a ser. Porque o amor que eu nutro é por aquela existência, em seu estado de fluxo. Porque a vida é fluxo. Mesmo quando a gente não quer. A vida segue, ela vai, ela só vai. A gente pode ir com a nossa própria vida ou a gente pode abrir mão e virar passageiro da própria vida. Né? E aí, provavelmente, quando a gente vira passageiro da nossa própria vida, enganamos-nos quando a gente acha que ninguém vai pegar o volante. Alguém já pegou o volante. Quando você se dá conta disso, alguém já está dirigindo o teu carro. Resta saber se está indo para o lugar. Que quando chegar lá você vai gostar ou não, mas aí é surpresa, né? É como o outro ditado que fala que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? Então faz sentido a gente saber mais ou menos o que a gente está plantando, né? Porque se é certeza que eu vou ter que colher, quanto mais eu aprimoro a minha consciência do plantio, aumenta a chance de eu saber mais ou menos o que vai sair depois, né? E inclusive ao refinar esse processo eu vou melhorando, vou plantando mais aquilo que faz sentido como colheita para mim. Portanto, na semana passada a gente fez um papo super legal sobre comunicação e eu acredito que a gente não precise abrir mão de um relacionamento, qualquer que seja ele, logo de cara, quando eu falo, nossa, gente, então é isso, eu tô passando por isso, vou meter o louco, eu vou embora. Não estou dizendo que a gente deva fazer isso, tampouco estou dizendo que a gente deva deixar para lá o tempo todo. Mas que tal organizar essa tentativa de comunicação? Né? E até para que as partes coloquem sobre a mesa os seus entendimentos em relação ao que é amar, o que é ser amado, o que é cuidar, o que é ser cuidado. Porque quem disse que isso está pronto e todas as relações instintivamente, espontaneamente vão sair amando direito e vão sair cuidando direito? Mas quem disse isso? Isso é uma tremenda bobagem isso, porque não há cartilha que dê conta disso. Porque cada relação é absolutamente inédita. E não tem como ter cartilha para todas as relações. E mesmo naquela mesa, se tivesse a cartilha daquela relação específica, daqui 15 dias ela está absolutamente caduca para ser simpático. Pode ser no dia seguinte. Né? Porque uma das partes aprendeu uma coisa nova, conheceu uma coisa nova, e aí a cartilha tem que estar atualizada. A gente percebe que é um absurdo partir de um conjunto completo de dicas e técnicas de amar e cuidar, que serve para qualquer coisa. É claro que tem coisas que a gente sabidamente pode compreender que são comportamentos que vão dar coisas ruins, porque já foram tão escancarados e é tão evidentemente errado, ou outras que são tão evidentemente certas que não precisa de uma cartilha para cada casal ou para cada relacionamento funcionário-empresa, ou pai e filho, mãe e filha, irmãos, amigos. Você tem coisas que são óbvias, especialmente no que diz respeito ao respeito. Né? Ao respeito ao lugar do outro, ao respeito à autonomia alheia. Então eu recomendo que, se você quer dar uma olhadinha um pouco mais nessa questão da comunicação, você pode olhar lá no canal Caramelo,
Procura o canal Caramelo no YouTube, Melo com dois L's, Caramelo com dois L's. Nosso último papo foi especialmente sobre aquele ditado que é em boca fechada não entra mosca. Que a gente fala exatamente sobre esse que tipo de momento a gente deve fechar a boca para não entrar mosca, mas quais são os momentos também que, mesmo tendo o risco de entrar mosca, eu preciso abrir a boca. Caso contrário, eu estarei criando bichos por dentro. Não precisa nem entrar a mosca, porque eu estou criando bichos muito piores que mosca dentro de mim, exatamente porque não abri a boca. E aí faz sentido abrir a boca, tendo o risco de entrar uma mosca ou outra, mas assim, ao mesmo tempo, eu ponho para fora os bichos que estão me comendo por dentro, sabe? Então, termino com esse pedido de atenção da gente, que vem de um ditado popular, não é? Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Porque quem abre mão de cuidar de si e dedica a sua vida para cuidar da vida alheia, provavelmente vai chegar a um estado de não ter muito mais da onde tirar. Porque é muito difícil a gente dar o que não tem por muito tempo com qualidade. É muito difícil. Então aí vai começar a haver uma perda progressiva de qualidade do cuidar, se a pessoa não cuida de si. E ao não cuidar de si, e ao perceber que está perdendo essa capacidade de cuidar, pode usar de outros métodos para manter a pessoa, para manter isso. E aí vira uma coisa obsessiva, abusiva, violenta. E repito e fecho e vou para a história final aqui. Realmente é uma ilusão de cuidar quando eu distorço a ideia de cuidar e transformo esse cuidar numa tática disfarçada de aprisionamento. Essa pessoa não está cuidando nem dela, nem de mim, porque ela não está cuidando, afinal. E aí, fecho então com só um comentário aqui. A Regina disse: nossa, um monte de gente comentou aqui, gente, foi mal, eu não vi aqui no Face. Mas obrigado pelos comentários aqui. A Cadrie aqui falou que relações conjugais, maternais, conhece casos de irmãos velhos, mais velhos também, hoje menos. É complicado, triste, exatamente. Lucidez pede autonomia. Quantos exemplos de por amor você acaba atrofiando a existência alheia, né? E às vezes a existência alheia consegue escapar, às vezes não consegue, o que é muito triste. Mas a história de Rubem Alves é uma história de uma menina que tinha um pássaro encantado. E eu vou resumir bastante, tá? Porque essa história tá na internet, você deve procurar. Rubem Alves é maravilhoso. E essa menina tinha um pássaro, ela amava muito o pássaro encantado, e o pássaro amava a menina. E esse pássaro viajava. Ele era encantado porque para cada lugar que ele ia, quando ele voltava, por exemplo, de uma terra muito quente, ele voltava todo vermelho e com seus penachos vermelhos. E quando ele voltava, ele contava para a menina tudo o que tinha visto na terra quente, na terra vermelha. Passava um tempo, ele viajava de novo para a terra do branco, da neve, e ele contava para a menina. Sacaram o contexto, né? Ele ia e voltava. Ele amava a menina, e a menina, com saudades, torcia pelo retorno do pássaro, até que um dia, de tanto amar o pássaro, a menina compra uma jaula linda, e o pássaro chega e dorme, e a menina põe o pássaro dentro da jaula. E quando o pássaro acorda, ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Ele explica para a menina que ele precisa ser livre. Ele é um pássaro que viaja, mas que volta para contar as histórias. A menina acha que não vai acontecer nada, mas o pássaro começa a definhar, definhar, definhar. Porque aquele pássaro precisa da viagem, é a natureza dele. E a menina não estava levando isso em conta até que o pássaro está praticamente sem vida. A menina liberta, se arrepende e entende que aquela relação, para ser saudável, precisa respeitar a natureza das suas partes, mesmo e especialmente porque se amam. E porque se amam, sentem saudades. E porque sentem saudades, podem se reencontrar. E no reencontro podem compartilhar, trazer para o comum, para a sua comunhão, as suas experiências individuais que passam a ser coletivas daquele grupo, daquele dois, que naquele momento comungam de histórias de vidas. Então, que a gente não aprisione o pássaro, que a gente não se deixe aprisionar por quem entende amor como posse.
Eu torço por você. A Paula coloca uma frase aqui, eu vou terminar com ela, tá bom? Ela diz, o sentido da vida é estar vivo. É tão claro, tão óbvio, tão simples. Mesmo assim, todo mundo não para de correr em pânico, como se fosse necessário conseguir alguma coisa além de si próprio. Dá para conseguir muita coisa além da gente, né, Paula? Mas qualquer coisa que a gente consiga antes de olhar para a gente mesmo, para esse verdadeiro momento de nascimento da gente mesmo, que é quando a gente lança um olhar sincero e inteligente sobre a gente mesmo, provavelmente tudo que a gente conquiste antes de fazer isso está sob muito risco. Está sob muito risco de desmoronar. Desmoronar porque não está construída sobre uma base resistente, uma base lúcida, uma base consciente. Eu torço pela sua consciência, torço pela minha, torço por cuidados sinceros, cuidados de oferta e não de estratégias de aprisionamento. Cuidados recíprocos, cuidados que sejam nutritivos para as partes. Tá bom? Obrigado pela sua companhia. Esse vídeo estará também no canal Caramelo, assim como muitos outros vídeos que estão por lá. Te desejo um ótimo final de domingo, uma ótima semana e um ótimo final de ano, se a gente não se encontrar de novo. Tá bom? Valeu, gente.